Olá, meus alunos, minhas alunas, futuros contadores e também alguns contadores aqui de plantão. Olha só, nesse vídeo aqui eu resolvi responder a um questionamento que vem aparecendo várias vezes na nossa caixa de e-mails e também no blog, né? Que é sobre provisão. O que é provisão? O seu significado. O que é, como, quando devo fazer, por que devo fazer. Então esse é o objetivo desse vídeo aqui. Vamos esclarecer para vocês qual o significado de provisão. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Você vem para a tela do meu computador comigo, que eu vou mostrar aí através de alguns PowerPoints e esclarecer para você o significado da provisão. Ok? Vamos juntos então. Então, primeiro vamos falar aqui sobre o significado lá no dicionário, né? Já que nós estamos falando de significado. Então, provisão, substantivo feminino, ato ou efeito de prover, provimento, abastecimento, fornecimento, conjunto de artigos de consumo e reserva de alimentos, provimento, viveres. Então, a provisão, né, em termos de dicionário, vamos dizer assim, no linguajar comum, é prover alguma coisa, dar provimento. Ou seja, abastecer alguma coisa, né? Então, eu vou viajar e preciso de provisões. Posso estar falando da alimentação, né? Posso estar falando de dinheiro. O exército trabalha com provisões, né? Quando vai mandar os homens para a guerra, precisa organizar as provisões, que são exatamente a alimentação, equipamentos, lugar para eles dormirem, alojamento e tudo mais. Ok? Então isso é no linguajar comum. Mas no nosso caso, a contabilidade, nós temos um linguajar técnico bastante, como eu diria, próprio, né? Bastante próprio nosso. Então, vamos ver na contabilidade o que quer dizer provisão, o que quer dizer, o que é, como fazer, né? Então, isso nós vamos encontrar lá na nossa resolução. Resolução CFC 1180 de 09, onde é aprovada a NBCTG 25, que fala de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Então, essa NBCTG não fala só de provisões, fala de passivo contingente e ativo contingente. Bom, isso daí, esses temas, nós vamos ver em outros vídeos que eu vou fazer para vocês. Neste momento, vamos explicar apenas o que é a provisão. Então, vamos lá na nossa NBCTG para ver o que a gente vai encontrar lá. Então, veja só, lá no item 10 diz o seguinte: os seguintes termos são usados nesta norma, com os significados especificados. Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Então, olha que interessante. Para entender o que é provisão, eu preciso entender o que é passivo. E passivo é uma obrigação presente que veio de eventos passados, eventos já ocorridos, e que terá uma liquidação futura. Esse passivo, ou deste passivo, espera-se gerar benefícios econômicos. Muito bem, continuando. Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada, que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar a obrigação. Então veja só, provisão, para entender provisão eu tenho que saber o que é um passivo. O passivo, eu sei que é uma obrigação, mas eu também sei que essa obrigação pode ser
de um evento criado por uma obrigação legal, formalizada ou não. Ok? Isso é importante. O que é uma obrigação legal? É aquela que deriva de contrato, legislação ou outra ação da lei. Então, a norma disse que obrigação é um evento que cria ou que é criado por uma obrigação legal ou não formalizada. A obrigação legal advém de um contrato, de uma legislação ou de uma ação legal, uma outra ação legal. E uma obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade em que a, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Então, por prática padrão da empresa, ela está assumindo responsabilidades perante terceiros. Ou, em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades. Continuando. Depois em seguida, eu vou esclarecer assim com um linguajar um pouco mais simples para nós entendermos tudo isso que está sendo dito. As provisões podem ser distintas de outros passivos, tais como as contas a pagar e passivos derivados de aprovações por competência, porque há incerteza sobre o prazo ou valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação. Por contraste, as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor. E os passivos derivados de apropriações por competência são passivos a pagar por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados, por exemplo, valores relacionados com o pagamento de férias. Embora algumas vezes seja necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor do que nas provisões. Os passivos derivados de apropriação por competência são frequentemente divulgados como parte de contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente. Aqui um fato importante: as provisões são lançadas separadamente do contas a pagar. E aqui deu um exemplo interessante: férias. Férias eu vou constituindo provisão pela sua competência, mas à medida que o funcionário vai tirar férias, eu tenho que contabilizar ali um férias a pagar, né? Até que eu pague 2 dias antes dele gozar de férias. Ok? Muito bem. Provisão, então, o seu reconhecimento. Provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de evento passado. Seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação. E possa ser uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deverá ser reconhecida. Voltemos a conversar um pouquinho. Então, olha só, vamos primeiro focar nas definições ou na definição de provisão. O que diz a NBCTG? Em resumo, a provisão é uma obrigação proveniente de algo que aconteceu antes, mas que eu não tenho certeza do valor e nem certeza na data em que eu vou ter que cumprir com essa obrigação. Então, essa é a diferença para contas a pagar. Um contas a pagar é uma dívida que eu sei exatamente qual é o valor exato e qual a data exata em que aquela obrigação deverá ser liquidada. A provisão
É uma dívida, certa de que é uma dívida, certeza, porque aconteceu um fato que fez com que a empresa ficasse com essa dívida. A diferença é que nessa provisão eu não tenho certeza do valor e nem tenho certeza da data exata em que eu vou ter que liquidar essa obrigação. Muito bem. Segundo ponto, essa obrigação, ela tem que ser uma obrigação fundada em contrato, numa base legal, numa lei, alguma coisa assim? Não necessariamente. Sendo assim, ela será uma obrigação formal, ou formalizada por lei, ou por documento. Mas ela pode ser uma obrigação não formalizada. O que é isso? Por exemplo, se uma empresa ela vende produtos com garantia de 1 ano. Então, se tiver alguma necessidade de trocar peças daquela mercadoria, daquele equipamento, durante esse 1 ano, a empresa vai fazer isso sem cobrar nada do cliente. Isso é uma despesa para a empresa, né? Um custo, na verdade. Ok? Bom, então a empresa, quando oferece isso na venda, e ela sabe, por estatísticas, o quanto que ela tem gasto com essas peças, com essas reposições de garantia, como ela sabe disso, ela tem como estimar o valor dessa reposição em relação ao faturamento. Então, por competência, a empresa tem que reconhecer uma provisão a cada venda com garantia. Isso quer dizer o seguinte: a cada vez que ela vende com garantia, ela está correndo o risco de ter que repor, de ter que gastar com garantia aquele percentual que ela tem gasto estatisticamente, por um levantamento que ela fez. Então, entendendo bem, a partir do momento que ela criou um padrão de obrigação para com o seu cliente, que é o que está acontecendo quando eu ofereço garantia, a partir do momento que ela criou esse padrão de obrigação, ela tem que reconhecer essa obrigação. Porém, ela não sabe exatamente quando vai acontecer e o valor exato. Sabe que durante o ano vai acontecer, porque nos anos anteriores aconteceu. Ela sabe também que é um percentual sobre o faturamento. Por quê? Baseado numa estatística que a empresa fez em faturamentos anteriores. Então eu tenho o valor aproximado tecnicamente e também a periodicidade técnica em função daquilo que a empresa oferece, 1 ano de garantia. Então, eu tenho a obrigação que é certa, que vai acontecer, mas eu não tenho certeza nem da data, nem do valor. Por isso, eu faço uma provisão, que não é por lei, ok, pode ter contrato ou não. Basta uma simples prática padronizada que a empresa vai adotar e pronto. Já tem que cumprir com esse registro dessa obrigação. Tá certo? Então, essa é a questão do que é e quando e como fazer. Normalmente, acontece muito com as despesas corriqueiras do mês. Então, vamos supor que você está fechando o mês e ainda não chegou a conta de energia elétrica que você consumiu durante o mês. Bom, se não chegou, por qualquer motivo que seja, né, a concessionária não fez o boleto, não mandou, mas você sabe que você gastou energia elétrica durante o mês. Então, o que você tem que fazer? Reconhecer essa despesa, que é uma obrigação da empresa. Em algum momento você vai ter que pagar. Se vier o boleto só no mês que vem, você vai ter que pagar no mês que vem. Então, a obrigação existe, porque você consumiu aquele recurso. Então, você vai fazer um reconhecimento através de uma provisão. Por que provisão? Porque você não tem certeza ainda do valor, só vai saber quando o boleto vier, e não tem certeza da data de pagamento, porque em função deles terem atrasado o boleto, não se sabe qual será a data de vencimento. Então, você cria uma provisão. Ah, professor, mas como eu faço isso? Em qual valor que eu vou usar? Você usa a estatística dos últimos meses. É óbvio que algumas despesas, como energia elétrica, por exemplo, se for de uma empresa sazonal, em alguns momentos o valor é mais alto, em outros momentos, em outros meses, o valor mais baixo. Então, o que você faz?
você faz a provisão baseado no mesmo período do ano anterior, considerando se houve algum aumento de tarifa ou não. Ok? Então, essa é a forma de fazer ou o que é a nossa provisão. É um reconhecimento de uma obrigação que nós temos certeza que existe, porém não temos certeza nem do valor, nem da data em que será feita a liquidação. Na verdade, na data em que será cobrada essa liquidação. Ok? Vamos voltar ali para a NBCTG para a gente ler um pouco mais e também depois esclarecer um pouco mais sobre o reconhecimento. Vamos lá. Voltando aqui então para o reconhecimento, nós vimos aqui no item 14, uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, já esclarecemos isso, como resultado de um evento passado. Ok. Que seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação. Então, há a probabilidade de que deverá ser feito um pagamento ou dado algum ativo para liquidar essa obrigação. C. Que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Então, vale dizer que não é chute, jamais, em contabilidade não se dá chute, né? Nós temos que ter uma estimativa confiável. O que é uma estimativa confiável? Algo que eu posso provar que será mais ou menos daquele valor. Por exemplo, como eu dizia lá da energia elétrica, uma estatística baseada em consumos anteriores. Ou, quando nós falamos das garantias, uma estatística baseada em gastos que foram feitos em relação ao faturamento de determinado período. Então, eu estou usando um critério técnico para chegar no valor. Isso é uma estimativa confiável. Tá certo? Agora, o mais importante, para nós constituirmos uma provisão, nós deveremos cumprir esses 3 requisitos. Não vale 1, não vale 2, tem que ser os 3. Então, tem que ser uma obrigação presente, resultado de evento passado. Tem que ser provável a saída de recursos, que pode ser um pagamento em dinheiro, que pode ser entrega de um bem, é um recurso que você vai dar para liquidar essa obrigação. E a estimativa de valor tem que ser feita com base técnica, ou seja, uma estimativa confiável. Tendo esses 3 requisitos, nós conseguimos fazer uma provisão, constituir uma provisão, ok? Vamos então voltar a conversar um pouquinho aqui fora da NBCTG para a gente então encerrar esse assunto. Bom, então nós já vimos o que é exatamente uma provisão e acabamos de ver como e quando nós devemos reconhecer essa provisão. Então, tem que ser uma obrigação futura, baseado em evento passado, algo que aconteceu, que gerou uma obrigação, né? Tem que ter uma estimativa confiável, ou seja, o cálculo do valor, como eu não tenho o valor exato, eu tenho que calcular esse valor. Ele tem que ser um cálculo técnico, com base técnica, e que vai resultar numa estimativa confiável. E tem que ser provável a saída de recursos, ou seja, eu vou ter que me dispor de algum recurso para liquidar essa obrigação. Então é isso. Isso é provisão. Eu vou fazer ainda outros vídeos sobre provisão, porque existem muitos questionamentos aí. Para não fazer um vídeo muito longo, eu vou detalhar um pouco mais, aí vou dar mais exemplos, vamos falar das despesas, vamos falar dessas garantias que eu comentei, vamos falar da diferença de provisão e contingência, o que é exatamente a contingência, tá certo? Então aguarde aí os próximos vídeos para a gente discutir mais a fundo a questão da provisão, ok? Um forte abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.